Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Conte-me. Bom, reta final, né? Hoje é o 20º dia de uma série de 21 e eu me sinto muito feliz, muito orgulhoso em poder iniciar um projeto diante de Deus e vê-lo concretizando, né? Pois muitos dos projetos dos quais iniciamos nem sequer chegam na metade e nem sequer chegam ao final. E não foram dias fáceis, confesso que foram dias difíceis, mais difíceis do que talvez eu imaginava, né? Porque quando a gente se dispõe a querer buscar algo da parte de Deus, encontramos muitas dificuldades, dificuldades essas que não encontramos em coisas corriqueiras, até mesmo, sabe, cotidianas. Tudo que tem um cunho espiritual, um propósito voltado para o autoconhecimento, sabe, auto aquela vontade de se autoconhecer, sabe? Querer buscar aquilo que é espiritual, barreiras se levantam, sabe? Obstáculos se apresentam e a gente tem que ser muito determinados, firmes, fortes para poder chegar até o final. E hoje, no 20º dia, eu pude perceber e posso concluir que Deus, ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos põe de pé em todo momento, é aquele que traz a motivação certa, é aquele que nos surpreende em todo momento. Eu sou muito grato, pois dentro desse período eu me redescobri de alguns sentidos, me redescobri de algumas formas e descobri coisas novas. A cada redescoberta você descobre o quanto nós somos determinados, o quanto nós somos, sabe, capazes de romper e ir além. E Deus, ele prova cada dia mais o nosso interior, sabe? Deus, ele prova a fim de saber se nós somos capazes de ir distante, sabe? Ou caminhar em direção a nós mesmos. Pois dentro desses 20 dias de 21, eu tenho descoberto o quanto eu sou sensível, o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou humano, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou errante, o quanto eu sou, sabe, pequeno, menino. E ontem eu disse aqui, né, talvez possa ter ficado mal interpretado, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais de nós encontramos, no sentido de o quão mais nos aproximamos da perfeição de Deus, daquilo que Ele é na sua essência e plenitude, santo, perfeito, imaculado, entendemos o quanto nós ainda carecemos, sabe, de um aperfeiçoamento. E isso demonstra que demonstra algo inversamente proporcional. Que quanto mais próximo de Deus nos aproximamos, quanto mais nos aproximamos daquilo que é santo, daquilo que é perfeito, mais identificamos o quanto a nossa natureza humana é oposta a isso. E ao nos aproximarmos de Deus, Deus nos revela que precisamos identificar as nossas fraquezas, das quais nos impede de nos aproximar daquele que é santo, por assim ser. E por assim reconhecer, por assim moldar o nosso caráter, moldar o nosso interior, Deus faz com que nós nos aproximemos para que a fim fiquemos parecido com Ele, em atitude, em graça, em manifestações de poder e glória. E o que eu quis dizer é isso, né? Que ao nos aproximarmos de Deus, mais da nossa
natureza corruptível é identificado. A gente enxerga que Deus é perfeito, sabe? E o quanto de imperfeição nós temos, carregamos na nossa essência, na nossa natureza. O único perfeito é Jesus. Todos pecaram, assim diz a palavra. Não teve um. Desde Abraão, sabe? Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, os reis, juízes, discípulos. Não teve um justo sequer, a não ser Jesus, o autor e consumador, o início e o fim. A cruz. O significado de Jesus é a cruz, a redenção, a perfeição. E é o que nos leva para Ele. E eu tenho aprendido e entendido que nesses dias, ao me aproximar dele, por mais que eu fique parecido, a minha natureza ela se inclina para aquilo que o desagrada. E hoje eu entendo o que o apóstolo Paulo dizia, né? Quanto mais ele se aproximou de Deus, quanto mais próximo, íntimo de Deus ele descobriu ser, quanto mais perto de Deus ele estava, mais ele entendia que o bem que ele queria não fazia, mas o mal que ele queria, esse sim, ele proliferava. E hoje eu entendo que quanto mais próximo de Deus eu me aproximo, mais entendo que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. É complexo, mas nós temos que ter um olhar espiritual para compreender certas coisas, compreender, sabe, a nossa natureza. Essa modificada, essa aperfeiçoada por meio daquele que é e sempre foi o autor e o consumador na nossa vida. Aquele que nos traz a paz, a redenção, aquele que nos traz, sabe, o sentido de viver, aquele que nos traz para um descanso eterno, para um descanso da alma, para as respostas das nossas insatisfações, aquele que traz o afago para as nossas perturbações, aquele que traz, sabe, a presença em meio à nossa solidão, é aquele que supre a nossa carência em meio às ansiedades, socorro bem presente em meio às tribulações. E dentro desses dias, Deus ele se revelou como a estrutura do meu ser. E se a estrutura do nosso ser, a coluna vertebral da minha existência, sabe? É o que me mantém de pé. É o que me mantém erguido, pois sem ele, paraplégico, somos espirituais, rastejantes no mundo que jaz do maligno. E a descoberta espiritual, a busca espiritual, o entronizar diante da graça, diante da presença, me fez entender que é essa essência, essa presença que preenche e completa toda a nossa existência de ser. E caminhemos porque são dias, são propósitos infindáveis. Deus ele é infinito, entende? E é isso, gente, obrigado aí
Não se esqueçam de acompanhar a presença de Deus. Até o próximo.